Olá, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Você pode se perguntar: eu estou destinado ao sofrimento? É isso mesmo que Deus tem para mim? Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir e a superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Então, vamos comigo para mais uma extraordinária jornada. O sofrimento é como uma linha tênue. Nos deixa frágil e vulnerável. E a bifurcação é natural e inevitável. Quem dita e determina o que fazer com o sofrimento é você e mais ninguém. Portanto, ou você escolhe, porque existem somente dois caminhos nessa bifurcação. Ou você escolhe o aclive ou o declínio. Queridos, apegar-se às dores do sofrimento e não as deixar fluir é oferecer um ambiente de acolhimento, acolher e nutrir cada uma delas, remoendo sentimentos e desenvolvendo pensamentos autodestrutivos, depreciando e desmerecendo a si mesmo. E o nosso tema é autoliderança. Escolher a resiliência como caminho para a plenitude. Diante das adversidades, uma pergunta ecoa na alma humana, em muitas almas. Minha vida é destinada ao sofrimento? Essa questão, carregada de peso e dúvidas, reflete um embate entre dois conceitos fundamentais: resignação e resiliência. A resignação, que frequentemente é confundida com aceitação, na verdade é a submissão passiva do que nos é imposto. Ela sufoca a coragem de buscar transformações e nos acorrenta a ideia de que não há alternativas. Já a resiliência surge como a arte de enfrentar, transformar e renascer. E não se trata de ignorar a dor, mas de usá-la como um catalisador de evolução. E agora eu quero falar um pouquinho sobre resignação. Como é uma pessoa resignada, ser resignado. A resignação ela é muito presente em certas crenças e tem como um grande princípio, numa visão muito equivocada de como viver a vida. Então, passar por sofrimentos, passar pelas dores, pelas adversidades da vida, que seja realmente por eventos que a vida nos traz, questões de relacionamentos, todos os tipos de relacionamento, mas relacionamento familiar, relacionamento matrimonial,
traz uma visão de que ser resignado é uma forma de evoluir o espírito. É uma maneira de transcender ser resignado. Então, eu conheço muitas pessoas que acreditam na resignação como realmente um princípio, uma maneira de ser e viver. Só que a resignação não é só uma questão de aceitação, mas realmente é essa submissão passiva. É uma questão de conformismo. Então, se eu estou sofrendo, se algo aconteceu comigo e eu estou sofrendo muito, e eu tenho como sair desse sofrimento, porque a escolha é minha. Eu tenho a escolha da decisão. E existe um poder muito grande nessa decisão interna. O que você faz com aquilo que você recebe? Que seja da vida, que seja de pessoas, o que você faz? O que você vai fazer é uma escolha sua, somente sua. E é isso que vai determinar e ditar a sua vida. Então, não é pecado você querer enfrentar, você querer transformar esse mal em um bem, em uma oportunidade. Oportunidade de crescimento, de avanço. Oportunidade de evoluir. Evoluir espiritualmente, evoluir como pessoa. De pegar esse mal, essa dor, esse sofrimento e avançar. Então, a resignação é essa visão, esse princípio, não pensa assim. Acredita-se que aceitar o sofrimento, se conformar com o sofrimento, é como uma nobreza. Mas você acredita mesmo que ser nobre é você percorrer um caminho para se sucumbir? Porque a dor, o sofrimento e viver nesse conformismo não tem jeito mesmo. Eu não tenho opção. É melhor eu me conformar e aprender a viver com essa dor, com esse sofrimento. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver uma opressão no seu interior, tão grande, tão violenta. E a tendência é só progredir. E você vai começar a desenvolver esses pensamentos destrutivos. Você vai começar a desenvolver pensamentos e sentimentos, em primeiro lugar, ao seu respeito, de uma maneira destrutiva, de uma maneira que não te é favorável. Viver a resignação é você mesmo ferir a sua identidade, é você manchar a sua identidade, é você percorrer esse caminho destruindo a sua identidade, é não querer enxergar o que Deus tem de melhor para você. O sofrimento faz parte da vida. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que
é para a gente dividir com Ele esse jugo, e será leve. Então, na fé cristã, o sofrimento traz uma outra visão. Uma visão que está pautado na resiliência. E através da resiliência, que eu vou falar daqui a pouco mais sobre resiliência, porque eu quero enfatizar a resiliência e não a resignação. Mas através da resiliência, nós somos fortalecidos. Nós nos descobrimos. Nós saímos da condição de vítima. Nós temos a oportunidade de romper limitações. A resiliência desenvolve uma capacidade gigantesca, incrível de aprendizado. Já a resignação, por tanta opressão, enrijece a nossa mente, limita a nossa capacidade de aprendizado. Você vive uma vida sem cor, ofuscada. E aí pode vir a depressão, o vazio existencial, que é a falta de identidade, a baixa autoestima, pode vir muita tristeza, obviamente, e até, consequentemente, uma amargura. Então, entende que naquela bifurcação, quando eu falei no início, que o sofrimento é uma linha tênue, porque nos deixa muito frágeis e vulneráveis. Entende que existem somente esses dois caminhos. Um caminho que você escolhe, que é o caminho do aclive, o caminho da ascensão, que é o caminho da resiliência. Através da resiliência, por você escolher ser resiliente, você tem essa opção, essa oportunidade, na verdade, de ascensão. E quando eu falo de ascensão, eu não estou falando de ascensão somente profissional. Eu acredito que isso seja uma consequência, mas uma ascensão no ser, uma ascensão na sua vida como pessoa em primeiro lugar. Porque a primeira transformação começa em nós. E é isso que vai determinar mesmo como nós vamos viver a vida, inclusive as nossas escolhas e decisões. Então, a resignação é o oposto. Você, nessa bifurcação, escolher a resignação, viver de maneira resignada, você está escolhendo o declínio. Eu vou fazer com esse dedo, que dá para enxergar. O declínio, o declive, onde você só vai regredir. E a sua vida vai passar a ser uma vida sem sentido. E você vai começar a se questionar: quem sou eu? O que eu tenho de bom para oferecer? E você vai começar a acreditar que você não tem nada de bom para oferecer. Que utilidade você tem? Se sentir impotente, incapaz. Quanta insegurança, medo,
não se sentir valorizado, amada, importante, especial, que faz parte das necessidades, da significância, que é uma das necessidades humanas. Então, a resignação, ela te leva para um caminho da amargura. Um caminho que realmente é um caminho de uma autodepreciação, desmerecimento. Você começa a acreditar que você não é merecedor. Você começa a questionar muitas coisas na vida. De que realmente você foi fadado a sofrer. E talvez isso faça parte de um processo, de uma evolução. É uma visão muito equivocada. Muito equivocada. Então, para eu evoluir, eu preciso viver numa opressão, numa tristeza profunda, numa falta do senso da minha identidade, numa amargura. É autoflagelo. Deus não tem isso para você. Deus não faz parte dessa visão, desse pensamento. Não é karma, não é sina. O sofrimento está aí para todos. Todos nós estamos suscetíveis às dores da vida. Mas o que fazer com essas dores? É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Você pode usar as dores como realmente um catalisador de evolução. Você pode usar as dores para você aprender, crescer, para você transcender a essa dor. E você vai aprender a viver com muito mais sabedoria. Eu conheço pessoas que vivem há anos na resignação. E você olha para o rosto, é um rosto triste, é um semblante caído, sofrido. Não tem esperança. Se conformou com essa vida, se conformou com esse relacionamento tóxico. Porque não pode mudar isso. Talvez porque existe uma crença arraigada na sua mente. E você, na verdade, nunca nem parou para ver se faz sentido isso. Será que talvez você refletiu sobre essa crença? Faz sentido? Que amor próprio é esse? Então, esse princípio foge do princípio, de um dos princípios da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus já fez o sacrifício por você, por mim. Ele quer a sua transformação. Ele quer que você tenha o amor próprio, que você se descubra nele, para que você tenha a capacidade de decidir amar o outro. Em primeiro lugar, se respeitando, sabendo quem você é e não aceitando certas imposições.
em posições que vão te fazer sofrer, que vão te depreciar, que está te oprimindo. Então, se você está vivendo neste caminho, eu sei que você não está suportando mais. Você precisa se perguntar, por que você está conformado? Por que você não se ama? Por que você está sendo submisso de uma forma passiva? Por que você não toma uma decisão? Por que a falta de coragem? O que está pesando nesta balança? Qual é esse medo que você tem? Será que você tem uma codependência? Então, para e reflita profundamente sobre isso. Se você acha que você está sendo resiliente, me desculpa, você não está sendo resiliente, você está sendo resignado. Deus não nos quer resignados. Deus nos quer resilientes. O resiliente não é imune ao sofrimento. Ele sente, chora, tropeça, mas não se quebra. E essa força não é rigidez, mas flexibilidade. É a capacidade de abraçar o caos, de compreender a crise e ainda assim encontrar caminhos para se adaptar e crescer. É reconhecer que, apesar das circunstâncias, a escolha sempre vai estar nas nossas mãos. Você sabia que existem 4 tipos de resiliência que fortalecem a nossa capacidade de superar as adversidades? Existe a resiliência psicológica, que envolve a habilidade de enfrentar desafios mentais e encontrar equilíbrio em meio ao caos. Também tem a resiliência emocional, que permite compreender e gerenciar as emoções, transformando a dor em aprendizado e força. Ainda tem a resiliência física. A resiliência física é ter a capacidade de suportar e de se recuperar de situações que exigem vigor. E ainda a última resiliência, que é a resiliência comunitária. A resiliência comunitária é essa capacidade também de construir uma rede de suporte, de apoio. São grupos, comunidades que constroem, que se baseiam nesse apoio e constroem essas redes de suporte em tempos de dificuldades. Então, eu quero te fazer uma pergunta agora. Até agora,
diante de tudo que eu falei, e essa abordagem, essa informação que eu te trouxe agora sobre os 4 tipos de resiliência, você se enquadra nas 4? Ou em algumas? Eu quero que você reflita sobre isso. Faça um retrospecto da sua vida. E faça essa autoanálise. Se você é uma pessoa resiliente, ou se você está vivendo a resignação, ou se você sempre foi resignado. E qual o preço que você está pagando se você vive a resignação ou sempre viveu? E se em algum momento da sua vida, alguma circunstância em que você estava nesse sofrimento como uma linha tênue e você se encontrou nessa bifurcação e você escolheu a resiliência, quais foram os momentos da sua vida que você foi realmente resiliente? Quais foram os ganhos? O que você aprendeu, se desenvolveu, cresceu? Em que área da sua vida? Então, medita sobre isso, reflita sobre isso. Se você é resiliente ou resignado. Resiliência é a capacidade de superar as adversidades e de se reinventar. Não é só resistir, mas é transformar a dor em força e propósito. É através das experiências reais que o poder da resiliência se torna tangível e transformador. Desde já na infância, eu tive os meus primeiros desafios. Primeiro, através da separação dos meus pais, que por essa separação, o abandono e a rejeição do meu pai. E depois, anos, dos 8 anos aos 13 anos, eu enfrentei perseguições por importunação sexual. E foi por conta desses primeiros desafios que surgiu a minha conexão com Deus, que eu experimentei, vivenciei a paz que excede a todo entendimento e a força desde cedo. Depois eu tive outros desafios, onde houve superação de tragédias e perdas. O primeiro acidente automobilístico, eu e minha família, minha mãe e os 4 filhos, eu tive a perda do meu irmão. E depois, o segundo acidente, onde eu recém-formada, atriz profissional, super envolvida, adentrando num mundo artístico, eu sofri um acidente e eu passei por uma superação física que pela graça de Deus meu braço não foi amputado, mas foram anos, 13 anos, fazendo reconstruções, enxertos no braço, estando em hospitais. E houve, na perda do meu irmão, houve a superação através da fé em meio ao luto. E o segundo acidente, onde eu fui a maior prejudicada,
houve um rompimento da minha vida profissional, um rompimento dos sonhos, onde a superação foi uma reconstrução que se tornou num propósito. Ressignificações de muitas dores através de perdão, muitos perdões, uma restauração no relacionamento familiar, perdão para aquele que me perseguiu dos 8 aos 13 anos de idade. E todas essas superações numa caminhada de fé e superando com Deus nessa fé e vivendo etapas dessa fé. Então, compreendendo sobre esses quatro tipos de resiliência, eu posso dizer para vocês que, com a graça de Deus, por essa fé, que é a graça e a misericórdia de Deus, porque Ele dá a todos nós uma porção sem medida de fé. É dom de Deus e é gratuito. Então, por essa fé, houveram todas essas superações e foram transformadas por aprendizados, crescimento, evolução. E eu peço a Deus que continue até o meu último fôlego de vida, novos aprendizados. Todos os dias é um novo aprendizado. Todos os dias é a oportunidade de você ser resiliente. E por conta dessas superações é que eu vivo esse propósito. É através dessa fé, nessa caminhada de mãos dadas com Deus, através do Filho, que eu tenho a força. É através dele, da graça dele, porque a força dele, a graça dele me basta. É quando eu estou fraco que eu sou forte. Então, é através dessa fé que eu caminho em força e propósito, em força e em direção, debaixo da direção que eu vou caminhando nessa direção. E eu não olho, não quero olhar, vigio para não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita e nem para trás. Porque foi através da minha história, uma história de resiliência, que através dessas experiências, que pela graça e misericórdia de Deus e buscando conhecimento, que Deus me usa para contribuir com as minhas próprias experiências e conhecimento, contribuir na vida do outro,
para ajudar o outro a curar as suas dores, a transformar essas dores num potencial gigantesco, se reinventar, se descobrir e principalmente levar as pessoas para mais perto de Deus. A introspecção pelo autoconhecimento e a conexão espiritual me ajudaram a encontrar o meu propósito. A cura interior pelo poder do perdão, da gratidão e do amor superaram os meus traumas. Com a esperança em Deus, é possível ressignificar qualquer dor. E eu quero finalizar te fazendo um convite para você refletir sobre a sua história, a sua própria história, e busque a cura e o propósito.